Olá, sejam bem-vindos. Estamos de volta no canal Palavra que dá vida ao homem. Você é nosso convidado para juntos aprendermos a palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar um tema bastante conhecido e que é muito falado, mas nem sempre bem compreendido, que é o que é o pecado? A doutrina do pecado. O que gera o pecado? Onde está o pecado? Então nós vamos abordar neste tema neste vídeo. Pontos importantes que nós vamos abordar será o que é o pecado, como surgiu, qual sua consequência na vida do homem, existe alguém que não peque, existe cura para o pecado, é possível vencer o pecado. Então vamos lá, o que é o pecado? O pecado é uma das principais doutrinas. Vamos pegar aqui um outro marcador para ficar melhor. Vamos mudar para um marca-texto. Então, é uma das principais doutrinas que envolve a vida do homem. Então, os irmãos sabem que desde o princípio, lá no jardim, a gente vai começar a ouvir falar no pecado, né? Então, é o ato consciente onde o indivíduo ele decide optar pela desobediência. Isso de forma consciente, tá? Não é involuntário. Ele decide, ele escolhe. Então, de livre e espontânea vontade e de plena consciência, ele vai de encontro aos princípios de Deus e entra pelo caminho do pecado. E o que significa o pecado? A palavra pecado significa errar o alvo de maneira consciente. Ou seja, não é simplesmente errar no sentido de que você tentou fazer certo e errou, falhou. Não. É errar propositalmente. É errar por opção, por escolha. É como se a pessoa buscasse de maneira proposital errar, falhar. Tá? Primeiro ponto que vai trazer o pecado sobre a vida do homem: desobediência. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Gênesis capítulo 3, versículo de número 3. Então observe que no jardim o homem ele tinha um único mandamento. Qual era o mandamento? Era não comer da árvore ou do fruto da árvore que estava no meio do jardim. Era uma única lei, uma única norma, não havia mais do que isso. A única coisa que Adão e Eva precisavam fazer era não comer deste fruto, mas eles optaram pela desobediência, de maneira consciente, sabendo que existia uma ordem sobre aquele assunto, sabendo que havia um mandamento de Deus sobre aquele assunto, ambos optaram por desobedecer de maneira consciente. E o que esse pecado ele vai fazer com o homem? Ele vai afastar o homem de Deus. Então, na medida que eu peco, na medida que eu erro, na medida que eu falho e eu infrinjo as leis de Deus, os mandamentos divinos, eu vou fazer uma separação entre mim e Deus. Então, nós temos um versículo que diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isaías 59, verso 2. Observe que Deus, ele nem está surdo para não ouvir, não está cego para não ver, não está com o braço encolhido para não socorrer, mas as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, à medida que eu peco, eu me afasto de Deus, né? Porque Deus ele não vai habitar no meio do pecado. Ele requer de mim, de você, santidade. E o que é santidade? A palavra santo
significa separado. Separado do mundo, consagrado a Deus. Logo, aquele que é santo precisa estar consagrando a sua vida a Deus para que Deus possa se comunicar com ele e ele com Deus. Terceira coisa importante que o pecado trouxe foi a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6:23. Então, observe que toda a humanidade, independente de quem seja, de quando nasceu ou de quando nascerá, toda, sem exceção, toda ela é pecadora. Não existe ninguém no mundo que já nasceu ou que vá nascer que não tenha pecado. Independente do nome que vem à sua mente agora, não existe absolutamente ninguém que não peque. Todos pecam, sem exceção, gente. Isso é sem exceção alguma. Todos, absolutamente todos nós pecamos, tá? Isso é inevitável. Por quê? Primeiro, porque nós já nascemos herdando o pecado original de Adão e Eva. Então, pense assim, ó, Adão e Eva, eles foram a forma original. Tá meio ruinzinho de escrever, mas vai sair. Então, tudo que foi fabricado, produzido pela forma, vai sair com defeito. Tá? Não tem como não sair com defeito, porque a forma está com defeito. Então, toda a humanidade, todo homem e mulher que já viveu, que vai viver no passado, no presente ou no futuro, todos são pecadores e todos têm um único salário a receber. Qual é o salário? É a morte. Ponto. Isso é inevitável, tá? E isso é o quê? Consequência da desobediência, que a gente viu lá atrás. Essa desobediência, ela nos afasta de Deus, e quando nós nos afastamos de Deus, nós somos conduzidos à morte. Porque ao afastar-nos de Deus por força do pecado que escolhemos de maneira consciente cometer, logo recebemos a punição justa, que é a morte. Tá, mas como surgiu isso aí, né? Como foi que esse negócio apareceu no mundo? Simples, né? Foi a desobediência do homem. Deus havia traçado um plano, um objetivo para Adão que era diferente. Mas Adão, assim como toda a criação de Deus, também precisava passar por um período de provação. Quando Deus criou os anjos também tiveram o seu período de provação. Os que se corromperam foram expulsos do céu, juntamente com o querubim ungido, e aí nós temos hoje o diabo, Satanás e os seus anjos. Os que guardaram o seu estado original e preservaram aquilo que Deus havia lhe dado, é o que hoje nós conhecemos como os anjos de Deus, né? E aí você tem uma série de anjos aí que a gente pode conhecer através da Bíblia. Então, assim também o homem, ele vai ter um período de provação. Deus vai criá-lo em estado de inocência, perfeição, e no jardim ele recebe um mandamento. E ao quebrar este mandamento, surge o pecado. E o que foi que aconteceu? Veja, quando Deus coloca Adão e posteriormente Eva no jardim, e eles são conhecedores das normas, das leis, daquilo que se era permitido e daquilo que não se era permitido fazer, eles não são mais inocentes no sentido de conhecer a lei. Veja só, quando você vai na estrada e você ultrapassa ali a 100 por hora e a placa de 60,
Se tem um radar, você vai ser multado porque você infringiu aquela norma. Então, no jardim, eles conheciam essa norma. Eles tinham esse conhecimento. Só que no jardim, Satanás vai se utilizar da serpente para conversar com Eva. E vai corromper os pensamentos e as instruções de Deus dadas a este casal. O interessante é o seguinte, gente, ó. Pensa assim, se você está em algum lugar e você vê um animal falar, qual é a sua reação? Você conversa com esse animal? Faz sentido? Muitas vezes nós perdemos as bênçãos de Deus, as provisões, os milagres, porque a gente se envolve com conversa paralela. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Gênesis 3, 4, 5. Muitas vezes, por que o casamento desanda? Porque você está conversando com a cobra. Você está falando com a serpente. Você está falando com quem não deveria. Você está dialogando com quem quer ver o seu mal. Você está falando com a pessoa errada. Não converse com a serpente. Não fale com as cobras. Não revele seus segredos. Evite mamba negra, cascavel, naja, surucucu, jararaca. Evite cobra coral. Se afaste. Não revele os planos de Deus, os segredos de Deus, a sua vida, a sua história. A serpente, ela é má. A serpente é venenosa. Então, o que ela vai fazer? Ela vai destruir tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Então, peraí que eu escrevi errado. Venenosa. Então, sabendo disso, você deve evitar a todo custo o contato com a serpente. Fraqueza da mulher. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Gênesis 3, 6. Então, após conversar com a serpente, após falar com quem não devia, ela agora vai pegar do fruto e vai comer. E vai dar também ao seu marido. E aqui você tem o pecado consumado. Foi o que aconteceu aqui. Muito simples. Adão e Eva, os representantes de Deus na terra, a coroa da criação, agora está corrompida por conta da desobediência em função da conversa com a serpente. Terceiro ponto, desobediência de Adão. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela comeu e me deu da árvore, e eu comi. Gênesis 3:12. Olha que interessante. Desde o primórdio, a gente vai observar o seguinte, que após o pecado, tudo fica difícil. Observe que Adão, sendo o homem da família, o homem da casa, o cabeça, ele não quer assumir a responsabilidade. Não, pelo contrário. Ele vai dizer assim para Deus: ó, fui eu não, foi a mulher. É como se ele tentasse tirar a culpa dele e tentasse atribuir a Deus e a mulher. E dissesse assim: estava tudo bem antes do Senhor trazer a Eva. Eu não tinha problema com nada, tudo estava fluindo. Mas aí, ó, o Senhor me deu a mulher comeu, eu comi com ela. Então, eu não tenho nada a ver com isso, não.
Então você começa a perceber que a humanidade caída, ela já reflete o mal e ela se isenta das suas consequências dos seus próprios atos e empurra sempre para um terceiro. Assim também Deus, quando fala com a mulher vai seguir o exemplo de Adão e vai dizer: a serpente me enganou. A serpente me enganou, né? E aí eu comi. Então, veja que as pessoas não querem reconhecer os seus erros, as suas falhas, os seus fracassos, assumir as suas responsabilidades. Elas querem empurrar sempre a culpa para outro que estava por ali pelas redondezas, pela proximidade, né? E tudo isso por falar com quem não se deve, por conversar com quem não se deve. E qual foi a consequência na vida do homem? Evidentemente que a consequência normal, original, é a morte. No dia em que comer, você vai morrer. É inevitável, tá? Mas aí Deus, na sua infinita misericórdia, ele vai prover um escape para o homem, que a gente vai ver isso em outro momento. Mas aí, nesse intervalo, Deus ele prepara uma punição para todos os envolvidos. Então, punição divina para a serpente. Então o Senhor disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás, mais que toda fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, né? Tem uma versão que diz rastejarás, né? Rastejarás. Aí aqui há uma discussão, alguém diz que ela tinha pernas, né? E aqui a gente tem espaço para diálogo, mas que não vai ser nesse vídeo. E pó comerá todos os dias da tua vida. Gênesis, capítulo 3, versículo 14. Então esse foi o castigo da serpente, a punição da serpente. Ela foi condenada, foi amaldiçoada e recebeu como punição divina rastejar sobre o seu ventre. Mas não acabou por aí. Punição divina para a mulher. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor dará à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Gênesis capítulo 3, versículo de número 16. Então aqui Deus está também pesando a mão sobre a mulher, que em função da serpente foi enganada e cometeu o erro. E também Deus recairá a mão sobre Adão. Então, punição divina para Adão, ou o homem. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Gênesis capítulo 3, versículo 17. Então, o pecado de Adão recaiu não só sobre ele, mas também sobre toda a terra. Então, maldita é a terra por tua causa. Então, ele passou agora a labutar, a trabalhar enfadonhamente, cansavelmente, para poder tirar o seu sustento. E aí você vai ver que dali para frente é só ladeira abaixo. O homem vai se corromper, o homem vai ficando cada vez mais malvado, a humanidade vai entrando pelos caminhos maus, vai se corrompendo geração a geração e vai se afastando cada vez mais e mais de Deus. Aí você começa a ver um grande abismo se formando entre Deus e o homem por conta do pecado. A partir desse momento, não há ninguém na terra nascido de mulher que não tenha a marca do pecado, certo? Isso nós estamos falando da humanidade pós-queda, pós-Adão.
Existe alguém que não peque, né? É o nosso próximo ponto. Após a queda do homem do jardim, toda a humanidade em Adão passou a ser pecadora por natureza. Então, primeiro, não há ninguém justo, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram, sem exceção. Não temos como isentar ou como excluir ninguém desse rol, né? Desse princípio. Todos eles ou todos nós estamos em pecado ou vivemos em pecado devido às escolhas dos nossos pais primordiais, Adão e Eva, tá? Isso é para todos. Segundo, todos são tentados. E tentados por quê? Né? Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Tiago, capítulo 1, versículo 14. Então, quem me tenta? Eu mesmo. Dentro da minha natureza carnal e pecaminosa, eu tenho a minha inclinação para aquilo que é mal, para os vícios, para as intrigas, as contendas, para a imoralidade, para coisas que não agradam a Deus. E terceiro, o homem tornou-se escravo. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-los mentirosos e a sua palavra não está em nós. 1 João, capítulo 1, versículos do 8 ao 10. Então você percebe aqui, nesses pontos aqui abordados, que é impossível que uma pessoa comum, normal como eu e você, ela possa ser isenta ou imune de pecado. Não há como. Mas e as pessoas que são consideradas santas? Não há como. Mas e os grandes homens, as grandes mulheres de Deus? Não há como. Todos, sem exceção, absolutamente todos pecaram. Os pais da igreja? Não há como. Todos nós, sem exceção, não esqueça disso. Todos nós, sem exceção, pecamos, tá? Independente de quem seja, tá? E eu estou falando isso com base bíblica, conforme textos que a gente já vem vendo aqui. Não é eu que estou dizendo, não é eu que estou inventando. É o que a Bíblia diz. Todos, sem nenhuma única exceção. Existe cura para o pecado? Sim, existe. O pecado, como qualquer doença, pode ser curado. Na verdade, podemos ser perdoados e restaurados em Cristo. Né? Então, primeiro ponto importante: perdão. Se confessarmos os nossos pecados, veja que a questão não é se tem ou se não tem, é se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar, olha isso, de toda injustiça. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Isso é a palavra de Deus quem diz. É uma promessa da gloriosa palavra de Deus. Então, há conserto, há remédio, há restauração, há renovo. Segundo, recebendo a Cristo, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João, capítulo 1, versículo 12. E terceiro, andando no caminho,
Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Então, eu tenho que andar no caminho. Quem é o caminho? O caminho é Cristo. Quem é Cristo? A verdade e a vida. Ninguém vai a Deus, o Pai, sem passar por Cristo. Não há outro mediador. Não há. A única forma de se chegar a Deus é através de Cristo. A única forma de se estar na presença de Deus é através de Cristo. Não há como você pegar um atalho, não há como você pegar um caminho menor, um caminho mais curto. A única forma, o único meio, o único caminho é Cristo. Então, para se chegar a Deus, para se libertar dos pecados, para ser purificado, para ser transformado, você precisa aceitar a Jesus e se arrepender dos seus maus caminhos. E é possível vencer o pecado? Veja, pecar é uma condição da natureza caída, mas o pecado consciente pode ser vencido. Ou seja, no momento em que você escolhe não errar, no momento que você escolhe não fazer o mal, no momento em que você decide permanecer fiel a Deus. Primeira coisa, responsabilidade sua, tá? Inegável. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Gênesis 4, versículo 7. Veja, o pecado existe, o pecado é real, o pecado bate a porta. Qual é a sua obrigação? É dominar o seu desejo, dominar o seu pecado, dominar a sua concupiscência. Porque o desejo, uma vez consumado, vai gerar o pecado. Você não vai ser preso porque você desejou. Você não vai ser preso porque você pensou. Você vai ser preso porque você praticou, executou. Exemplo, você pensa em matar alguém. Isso está só na sua mente. Ninguém sabe disso. Agora você pensa, planeja e executa. Aí você agora é réu do juízo terreno, assim como também será réu do juízo divino. Aí você tem consequências a responder. Então, para vencer o pecado, escolha bem, escolha certo. Segundo, vencendo as obras da carne, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza e lascívia. Gálatas 5:19. E terceiro, vencendo a cobiça. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz o pecado. E o pecado sendo consumado gera a morte. Tiago, capítulo 1, versículo de número 15. Então você tem que tomar cuidado. A concupiscência, o desejo alimentado, vai gerar e vai conceber e dará luz ao pecado. E este, por sua vez, trará a inevitável morte. Ou seja, nós precisamos ter o cuidado para não cairmos nas garras do pecado, vencer os nossos desejos e as nossas concupiscências e estarmos firmes em Deus para resistirmos aos dias maus. Gostou desse estudo? Comenta aí pra gente, deixa o seu comentário, deixa a sua dúvida, sugere um tema para o próximo vídeo. Se inscreve no canal e divulgue a palavra de Deus junto conosco.